Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. O pessoal aí vai chegando. Devagarzinho, não está bem na hora ainda. Vamos aguardar um pouco para todo mundo estabelecer aí na página até nós começar a aula. Queria perguntar para vocês sobre aquele último experimento que vocês tinham que fazer da solubilidade. Deu certo o procedimento? Alguém quer contar para nós aí como é que foi fazer o experimento aquele com sal, que colocava o etanol? Ninguém fez? Professor, eu tentei fazer, mas não deu certo, porque eu não tinha o álcool certo. Não precipitou depois com o Não álcool? rolou. Eu fiz com o álcool 70 e não rolou. Eu estava com medo que talvez com o álcool 70 não desse certo. Mas a questão também, o principal, por mais que às vezes não dá certo, é ao menos procurar pesquisar o que deveria acontecer e por que deveria acontecer. Sim, eu pesquisei porque a gente tinha que fazer um relatóriozinho no final, né? E aí, como não tinha acontecido nada, eu falei, não é para acontecer nada, tinha que acontecer alguma coisa. Aí eu pesquisei para poder escrever. É que quando vocês deixam uma solução saturar o sal na água, né, ele, ao adicionar o álcool, ao menos o álcool puro, 98, 97, ele se dissolve com maior prioridade na água, né? Então a água acaba abandonando o sal e interage com o etanol. Isso faz com que o sal se deposite no fundo. Então essa era a moral. Mas como se usa o álcool 70, dentro do álcool 70 tem muita água, né? Então talvez esse processo não tenha acontecido devido a isso. E as provas o senhor já corrigiu, professor? As provas eu não terminei, eu comecei. Tá? Eu estou bem adiantado já, porque eu tenho que corrigir todos os trabalhos de vocês da parte experimental também, né? Então é muita coisa. E outra coisa, que corrigir as provas em PDF não é a mesma coisa que você corrigir fisicamente, né? Quando eu corrigi fisicamente, você pega ali o papel e vai anotando e riscando o que está errado, o que está certo, e aí fica fácil. Online, isso, né, no PDF, a não ser que eu imprimisse todos. Mas aí também vai dar vai gerar muito papel resíduo aí à toa. De modo geral, na verdade, eu esperava um pouco mais, assim. Eu que, como a prova é feita em casa, com consulta, vocês conseguiriam fazer com maior facilidade. Eu não corrigi todos, como eu falei, mas tem bastante gente que acertou 50%, assim, está nessa média de 60%. Algumas questões não foram resolvidas. Então, não sei se era dificuldade ou tempo, realmente não sei. Mas as provas, por exemplo, não se entende nada. O pessoal tirou, quando foi tirar uma foto, tirou toda tremida.
Então dá para ver o resultado final, dá para mim saber se acertou ou não, mas assim, a resolução não, tem algumas que eu não, um ou dois casos assim que estava bem difícil de corrigir. Então são cuidados que eu vou ter que alertar para nossa próxima avaliação para não acontecer. Porque se eu não consigo ler, eu sou obrigado a dar errado, né? Não teve nenhuma que eu não consegui ver a resposta final, mas se eu quisesse olhar a resolução para ver onde é que o aluno é quase impossível. Então, quando vocês vão gerar um PDF ou tirar uma foto, vocês têm que ter o cuidado de que não ficou tremido, que ficou, né, bem fácil de entender. Caprichar na letra também é importante. Eu falei que poderia ser a lápis, mas desde que ficasse bem legível. Então, tem que se organizar. Tem que se organizar para fazer um material bem organizado, porque quem fica prejudicado mais é vocês, né? Tem um caso que eu não me lembro o nome da pessoa que eu não consegui. Ela, essa pessoa, eu acho que até vou ter que ver aqui o contato, mas eu não sei se ela é um arquivo diferente de PDF, então tá lá a atividade dela, mas eu não consigo baixar, não consigo ver nada, assim, não abaixa. Então, acho que ela escolheu um formato de arquivo que o programa não aceita. Em vez de gerar um PDF, deve ter gerado algum outro tipo de arquivo que fez com que eu não conseguisse abaixar. Então, não tem como corrigir. Espero que não seja a minha. Não, não é. Tudo não é. Ah, e é isso, né? A gente está tentando adaptar esse tipo de formato, né? Tudo online, é diferente para mim, é diferente para vocês, mas a gente tem que fazer o máximo para tentar absorver e fazer as coisas de uma maneira que fique fácil para todo mundo, né? Se a gente vai ficar, eu vou ficar dificultando a vida de vocês e vocês a minha, não é bom nem para mim nem para vocês. Então, a gente está aqui para conversar e discutir o que não está dando certo, né? Eu sempre sou aberto a opiniões, para a gente tentar alinhar e para que no final possam sair da disciplina tendo aprendido alguma coisa, né? Ou senão não vale todo esse esforço. Bom é que eu previ que esse tipo de coisa poderia acontecer, então são várias avaliações, né? Só da parte teórica vão ser 4 tipos de avaliações. Então, a pessoa que não conseguiu entregar nessa avaliação ou não conseguiu um bom desempenho, né? Tenha mais 3 avaliações para recuperar, caso tenha ficado com uma nota baixa. Então, não é motivo para desistência, nem motivo para desespero, e sim de redobrar a atenção nas atividades e que chegar lá no final, tudo isso, né, conseguir chegar no final lá com uma média ideal de aprovação. Mas segundo a gente tem aula, e eu acredito que até lá eu vou ter colocado no AVA a, 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 as notas, tanto da parte experimental quanto da parte teórica, tá? E vou colocar o gabarito, tá? Eu sempre entregava a prova para vocês de volta, a prova física, né, quando fazia lá na faculdade, mas agora não tem como eu rabiscar em cima do PDF de cada um e apontar os erros, né? Imagina, isso ia demorar muito tempo para fazer uma coisa dessa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o gabarito das 2 provas, vocês vão olhar a nota de vocês e vocês vão conferir com o gabarito e vocês, por conta, vão conseguir ver o que vocês erraram. Então, infelizmente, também não vai ter aquela conversa, mas eu acertei a metade da questão. Não. Ainda mais quando é cálculo. Quando é uma resposta teórica, obviamente que tem que ser considerado, né? Mas nesse caso, que são cálculos,
Vocês têm que chegar lá no final com a resposta correta. Tá? Mas como eu disse, são 4 avaliações, né? Vai dar tempo de recuperar, não se preocupem com isso. Desde que vocês façam as atividades, lá no final vai dar tudo certo. Beleza? Fechou. Então, a aula de hoje é bem rapidinha. Eu vou passar uma introdução aqui, falar um pouco sobre o assunto. E no final tem um trabalho para vocês fazer em casa, um experimento. Tá? Então, eu vou falar dessa introdução e daí depois eu explico esse experimento para vocês, beleza? Então, deixa eu colocar aqui a apresentação do slide. Vocês estão enxergando? Sim. Sim. Vocês enxergam o mouse mexendo? Sim. Beleza. Pessoal, então hoje eu quero falar um pouco sobre a cristalização, que é um dos experimentos que a gente fazia no laboratório, né? Então lá nós pegava 2 sólidos, 2 sais inorgânicos, o sulfato de cobre e o alumínio de potássio. A gente dissolvia eles numa solução aquosa, tá? E preparava uma solução saturada desses sais, deixava uma semana eles paradinhos. Era um dos experimentos mais curtos que tinha, assim. E nós deixava lá num canto do laboratório cristalizando. Então, vocês pegam esse sal todo pulverizado, todo, né, em pó, e vocês faziam um procedimento de cristalização para, no final, ter cristais, né, cristais grandes, tá, desses sólidos. Infelizmente, em casa, a gente não tem esses 2 sais para fazer, mas a gente tem o sal de cozinha, que ele é um pouquinho difícil de cristalizar, mas é possível, se a gente fizer o procedimento bem certinho. Então, o sal de cozinha, quando vocês pegam o sal de cozinha, vocês vê aquele pó, né? Pequenininho, pequenos cristalzinhos de estar em pó. Então, o objetivo vai ser vocês transformar ele em cristais. E o tamanho do cristal vai depender muito do procedimento que vocês forem fazer. Se fizer direitinho, né, bem como manda, vocês vão ter cristais assim bem límpidos. Quando vocês olham o sal de cozinha, vocês enxergam ele branco, né? O cristal dele ele ficaria assim mais translúcido. Ou seja, é o cristal, as moléculas se organizando uma em volta da outra de forma ordenada. Isso que é um processo de cristalização. Vocês conseguiram ordenar as moléculas numa estrutura, tá? Numa estrutura que cada sólido vai apresentar um tipo de cristal. Mas tem ortorrômbico, tem vários tipos de figuras geométricas que, dependendo da substância, elas formam. Mas a gente não está muito interessado em estudar essas figuras agora, não. Tá? Então, o que é a cristalização? A cristalização, ela é um método, a separação de mistura, que você pode purificar. Por exemplo, o sal de cozinha, ele tem uma certa quantidade de iodeto de sódio, tá? Que é adicionado, né? Porque a gente precisa do iodo, então tem uma quantidade lá. Então, o sal de cozinha também pode ter pequenas impurezas. Quando vocês fazem uma cristalização, é um método de vocês obter cristais puros de NaCl, que é o sal de cozinha. Então, quando vocês têm um pó de alguma coisa, alguma substância sólida, vocês dissolvem em água, tá? Ou algum solvente. Muito vai depender com o que vocês estão trabalhando. Então, quando vocês dissolvem aquilo em água, se tem alguma impureza não solúvel, através de uma filtração, vocês já podem remover algumas impurezas. E no final, com a cristalização, vocês vão obter um cristal puro dessa molécula. Então, na verdade, a cristalização ela pode ser utilizada para separar, né, para ter uma substância bastante pura. E a gente faz isso através da dissolução de uma substância sólida
tá? E essa substância sólida, ela tem o que a gente chama de um ponto de solubilidade. Por exemplo, quando vocês pegam o NaCl e colocam num copo d'água, vocês vão adicionando NaCl, né? Aí vai chegar um momento que não vai mais dissolver, ele vai começar a se depositar no fundo, porque ele atingiu o ponto maior de solubilidade, tá? A partir de um ponto, vocês vão adicionar sal, ele vai se depositar no fundo, porque não tem mais moléculas de água suficiente, tá, para fazer essa dissolução. E isso se chama um ponto de solubilidade. Então, cada sólido tem uma certa quantidade que solubiliza. Tá? Essa solubilidade geralmente tem relação à água como solvente, que é o nosso solvente universal. Tá? Então, quando a substância está em excesso, quando não consegue mais dissolver, a gente diz que formou uma solução chamada saturada. Ok? Então, de maneira geral, essa solubilidade depende muito da temperatura. Tá? Então, na maioria dos casos, quando você aquece a água, consegue dissolver muito mais sólido do que a água na temperatura ambiente. Né? Você energiza as moléculas, elas se tornam mais afastadas, por assim dizer, e assim consegue dissolver melhor. Então, cada sólido, cada sal inorgânico, ele tem uma curva de solubilidade. E essa curva de solubilidade a gente vai estudar mais tarde também, tá? Mas a curva de solubilidade, ela mostra o quanto de sal pode ser dissolvido em 100 ml de água, né? A cada temperatura. Tá? Então, a cristalização, para preparar uma cristalização, a gente vai preparar uma solução saturada de um sal, ou seja, deixar ela no ponto máximo que consegue dissolver, tá? E aí depois vai deixar ela em repouso, resfriando, até que a cristalização comece a acontecer. Tá? Então, para o sal de cozinha, aqui diz, existe uma quantidade limite, ou uma quantidade máxima de soluto, que seja determinada quantidade de solvente, no caso água, o que chamamos do coeficiente de solubilidade. No caso do NaCl, isso aqui é um dado medido experimentalmente, é um dado universal, né? O coeficiente de solubilidade do NaCl em água é que é possível dissolver 36 gramas a cada 100 ml de água. Então, se vocês pegarem 100 ml de água, num copo, 100 ml exatamente, vocês vão observar que apenas 36 gramas de sal pode ser dissolvido. Tá? 100 ml de água ou 100 gramas de água é a mesma coisa, tá? Porque a densidade da água é considerada 1 grama por ml. Isso a 20 graus. Então, se vocês têm a 20 graus Celsius, vocês conseguem dissolver 36 gramas de NaCl em 100 ml de água. Como aqui em Cuiabá a temperatura ambiente é 50 graus na sombra, mais ou menos, forçando um pouquinho, é bem possível que vocês vão dissolver um pouquinho mais de 36 gramas em 100 ml de água. Brincadeira, aqui a temperatura ambiente, sei lá, uns 30 graus, vamos dizer assim. Né? Claro que lá fora a temperatura é bem maior no sol, né? Mas em geral, 30 graus aí nesses últimos dias, vamos dizer assim. Tá? Então, depende da temperatura. Alguém falou alguma coisa? Dá para dissolver uns 2 quilos. Mais ou menos isso. Tá? Então, essa é uma medida. Uma medida que a 20 graus Celsius, 36 gramas pode ser dissolvido em 100 ml de água. Se a gente tivesse numa temperatura de 20 graus Celsius, tá? E a gente colocasse 25 gramas de sal em 100 ml de água, provavelmente ia ter espaço para dissolver mais, porque é possível até 36. Da mesma maneira que se nós colocasse 50 gramas de sal, 14 gramas ia se depositar no fundo, porque ela só aceita 36 gramas. Então, no exemplo em que a gente pega 100 ml de água e coloca 25 gramas de NaCl, vocês vão ter uma solução chamada insaturada. Por que ela é insaturada? Porque ela não atingiu o coeficiente, ela não foi até onde é que poderia ir. Tá? Se pode ser 36 gramas e o cara colocou,
né, vocês têm uma solução que poderia dissolver mais. Essa solução é dita insaturada. E não vai ter nenhum corpo de fundo, não vai ter NaCl depositado. Ao menos se vocês agitarem bem, isso vai ser observado. Numa solução saturada, é quando vocês colocam mais do que consegue dissolver. Se é possível 36 gramas e o cidadão colocou 50 gramas, 14 gramas você depositou lá no fundo, o que a gente chama de corpo de fundo ou precipitado, tá? Dependendo muito aí do... são métodos diferentes de chamar. Mas então o que acontece? 14 gramas ficou lá no fundo, aí vocês têm uma solução dita saturada, tá? Se vocês remover esse líquido daqui e conseguir separar, né, a solução continua sendo saturada porque ela chegou ao seu limite, ela está totalmente saturada do sal, né, como o próprio nome diz. Então, essa seria uma solução saturada. A gente pode forçar e aquecer isso aqui para que esses 14 gramas se dissolvam através de aumentar o aquecimento. Aí o que a gente vai estar preparando, na verdade, é uma solução super saturada, porque nós estamos utilizando uma influência externa para dissolver mais do que aquilo que é possível. Tá? Então, a gente preparou agora uma solução super saturada. Só que uma solução super saturada, ela é instável, porque após o resfriamento, após a agitação, todo esse sal ele vai acabar se precipitando no fundo, ele vai acabar voltando na fase sólida. Tá? Então, uma solução supersaturada ela é instável, ok? E é o que diz aí nesse textinho que vocês podem ver com maior cuidado. Deixa eu perguntar para vocês, alguma dúvida até aqui? Alguém não entendeu alguma coisa que eu falei? Tranquilo? Acho que não é nenhuma novidade até agora, não é? Então, para vocês atingir uma cristalização, tem várias maneiras de você fazer uma cristalização, tá? Primeiramente, o método mais utilizado é você dar uma solução saturada, né, do componente que vocês querem cristalizar. Então, vocês podem fazer isso aquecendo, tá? Utilizando o aquecimento para dissolver bastante o negócio, e aí depois deixá-la parada, né, com resfriamento vai se dar a cristalização. Alguns sais cristalizam com muita facilidade e outros têm mais dificuldade. O NaCl ele não é fácil assim de cristalizar. No laboratório de sulfato de cobre, a gente observava ele uns 2 dias depois que fazia o negócio. Já o alumínio, na mesma aula, a gente já conseguia observar a cristalização. Tá? Então, vocês podem deixar o frasco aberto e com uma leve evaporação, porque o solvente, a água vai evaporando, tá? Então vai diminuindo a diluição e, como consequência, também vai acabar cristalizando. Vocês podem adicionar um segundo solvente, né? Aqui está como um antissolvente, porque reduz a solubilidade do outro. Então, aqui é tipo no caso que vocês tinham no experimento anterior. Vocês tinham água e sal, tá? E quando colocava o etanol, ao menos o 98, né, esse etanol fazia precipitar o sal, tá? Porque o etanol diminuía a solubilidade da água. Então, é mais ou menos essa a ideia. Pode também haver uma reação química que leva à precipitação do soluto e também alteração do pH. Algumas substâncias são muito solúveis em soluções ácidas e vocês basificando vai acabar precipitando. Então, ajustando o pH, dependendo do que vocês estão trabalhando, também são métodos que podem levar a uma cristalização. Então, aqui são alguns tipos de técnicas utilizadas para efetivar uma cristalização. Tá? O estudo de cristalização ele pode ser bem amplo, existem aí muitas coisas que podem ser estudadas, mas é entender um pouquinho como desenvolver um processo de cristalização. Então, o que eu quero que vocês façam, tá? Que vai valer uma atividade, valendo o ponto, como sempre, tá? Vocês vão preparar uma solução supersaturada, tá? De sal de cozinha em água,
E aí depois vocês vão separar a solução e deixar ela em repouso aí durante 3, 4 dias para observar a cristalização. A ideia é que se forme um cristal grande de sal e não que ele fique lá no fundo como pó, tá? Então a ideia é conseguir um cristal grandinho de NaCl, tá? Então como é que nós vamos fazer isso aqui? Vocês vão utilizar basicamente uma pequena panela para aquecer água, sal de cozinha que todo mundo tem, a água da torneira, um barbante. Esse barbante é onde é que o sal vai acumular ao redor desse barbante, tá? O cristal vai se agrupar ao redor desse barbante, tá? Então esse barbante vai estar pendurado dentro do copo. Vocês vão utilizar um lápis para esse barbante ficar bem no meio do copo, assim, bem no meio da solução. E vocês podem usar um corante. Existem vários corantes aí que muitas vezes as pessoas têm em casa, que o cristal vai acabar ficando colorido, é só para enfeitar, mas isso é opcional. Se não usar nenhum corante, vocês vão ter um cristal translúcido, perto de branco, tá? Então esse corante aí é opcional se alguém quiser fazer um cristal colorido, tá? Então vamos ver como é que vocês vão fazer isso aí, tá? Vocês vão aquecer uma pequena quantidade de água, um pouquinho mais. Vocês estão me enxergando? Sim, professor. Por exemplo, aqui eu tenho um copo com água, né? Vocês vão pegar um copo mais ou menos dessa medida aqui, ou a metade dele, e vocês vão aquecer essa quantidade de água numa pequena panela para obter uma água morna, assim, de morna adiante. Aí vocês vão despejar sal nessa água que está morna até, até não conseguir mais dissolver, até ficar sal de fundo. Ou seja, vocês vão deixar ela super saturada, tá? A água vai estar quente e vai dissolver mais do que dissolveria na temperatura ambiente, tá? Então, vão tirar do fogo, né? Vai ter aquele sal de fundo, porque ela vai estar, né, com bastante saturada. Vão deixar ela um pouco em repouso e vocês vão pegar e remover para um outro copo sem levar NaCl, sem obter aquilo que ficou de fundo. Vocês vão separar só a solução saturada. Ela ainda vai estar um pouco morna, obviamente, tá? Então, cuidem para não passar, evitar que os grãos de sal que não se dissolveram não vá para o segundo copo, tá? Se não for copo, vocês podem utilizar aí sei lá, algum pote de alguma coisa que seja no formato de um copo, assim, que ele seja comprido, tá? Para que o barbante possa ficar mergulhado dentro dele, tá? Então, o corante é opcional, tá? Então, aqui vocês estão vendo, tem uma ilustração de um lápis com o barbante. Procurem não usar um barbante de nylon, porque o sal vai ter dificuldade de se agarrar. Então, o ideal é esses barbantes aí de linho, não sei como é que se chama isso, mas um barbante, tá? Então, vocês vão amarrar num lápis, num frasco, tá? Dentro desse frasco, vocês vão colocar essa solução, sem corpo de fundo, porque vocês vão passar de um copo para o outro, tá? Então, vocês vão colocar com cuidado esse barbante bem no meio, né? Que fique afundado, bem no meio tá? E isso aí, vocês vão levar num quarto de vocês, em algum lugar onde é que não tenha movimento. Porque sem agitação, o cristal ele vai se acumular uma molécula ao redor da outra. Então, vai evitar que se formem cristais pequenos, para a gente tentar formar um cristal mais grande possível. E vocês vão deixar isso aí em repouso e vai demorar a acontecer. Talvez vai demorar 2 dias, 3 dias, 4 dias, tá? Então, vocês se certifiquem de que vocês deixaram uma solução bem saturada, passem para o frasco sem o corpo de fundo, que não conseguiu, tá? Para que o experimento funcione, tá? Então, repetindo, vocês vão aquecer a água, colocar sal até que fique sal de fundo, tá? Para deixar ela bem saturada, para deixar bem saturada. Deixa um pouquinho em repouso, remove o líquido para um outro frasco, tá? O frasco onde é que vai acontecer a cristalização, só que
não passem o sal que não foi dissolvido, né? Evitem, façam com cuidado para passar só o líquido saturado. Pendurem o barbante, tá? E levem a algum lugar onde é que não tenha, que não trema, que vocês não vão precisar mexer toda hora de lugar. Deixa lá no cantinho, né? A água vai evaporando devagarzinho, tá? Ou seja, o sal vai tender a se então vocês têm aí uma semana para fazer, tá? Vocês vão descrever os resultados obtidos, inclusive com uma foto dos cristais formados, tá? Então, depois de 3, 4 dias que vocês perceberem que já tem cristal ao redor, vocês tirem uma foto, vocês podem erguer o barbante com o cristal, tirar uma foto né, fazer um pequeno relatório descrevendo o que foi feito, tá? E mandar para a monitoria até quinta-feira que vem. Muito importante, não deixem para fazer isso aí na quarta-feira, se quinta-feira vocês têm que mandar essa foto do experimento, porque não vai dar tempo, né? Eu não fiz esse procedimento, eu tentei fazer um outro agora, mas ainda não consegui concluir, mas vocês vão precisar ao menos de uns 3 dias aí para formar o cristal. Então é importante que vocês comecem a fazer para garantir que dê certo, tá? Qualquer dúvida no experimento, vocês podem falar com as monitoras, vocês podem entrar em contato comigo para que não fique nenhuma dúvida, tá? Aqui até tem umas referências de onde é que foi tirado, qualquer coisa, consultar ou tentar adaptar, vocês podem procurar algum tipo de cristalização PNSL, tá? Alguma outra ideia assim parecida, vocês podem adequar também. Mas basicamente esse é o experimento, tá? Para vocês observarem a cristalização. Então a cristalização vai se dar através de uma solução saturada que foi preparada e com a evaporação da água com o tempo, no dia a dia, tá? Essa solubilidade vai diminuindo cada vez mais e como está em repouso, as moléculas vão se agrupando, tá? De eficiente uma ao redor da outra, aumentando o tamanho do cristal. Se no experimento vocês passarem sal, tá? Aquele sal que não ficou dissolvido, se vocês passarem, o que vai acontecer? O cristal vai começar a se formar no fundo do copo e não ao redor do barbante. Por isso que tem que ter cuidado, né, de transferir uma solução que é de fundo para outra, sem adicionar o corpo de fundo. Vamos lá, pessoal. Dúvida? Professor, se colocar a linha de costura vai grudar o cristal? A linha de costura, ela é um tanto fininha, mas é melhor do que o nylon, né? O bom seria um barbante um pouquinho mais grossinho, quase um fio de lã, talvez. Beleza. Bom, aí eu vou deixar para a criatividade de vocês aí, tá? Espero que funcione bem até eu tentar fazer aqui para tentar observar também. Vou fazer o relatório também. Beleza, pessoal? Então, sobre a aula de hoje era isso. Espero que vocês façam, mandem, tá? E na segunda-feira a gente conversa. Espero que até lá eu tenha conseguido corrigir tudo. E aí eu faço um comentário melhor sobre a prova e o desempenho das atividades experimentais feitas até agora. Depois dessa, vamos ver como é que está funcionando, se a gente vai precisar mudar alguma tática, tá? Mas vocês podem também, na segunda, a gente pode fazer uma reunião, vocês podem também expor as dificuldades de vocês e ver o que pode ser melhorado, tá? Vocês podem falar com a monitoria, se vocês têm vergonha, medo de falar comigo, não sei. Vocês podem passar alguma ideia para a monitoria, para elas me passarem, tá? É sempre bom a gente ter esse feedback aí, para que a gente possa ir melhorando.
Se ninguém mais tem nada para perguntar, então o que eu tinha para falar era isso, tá? Tá cheio de material sobre cristalização aí na internet, nos livros, então vocês podem pesquisar também, certo? Certo, professor. Pessoal, então, espero que todo mundo faça com antecedência para dar tempo. Qualquer coisa, se não der certo, pode repetir, repetir. Então, façam com cuidado, tá? E façam, porque lá no final vale a pena, né? Para não ter perdido todo o tempo aí de ficar aí fazendo uma disciplina para desperdiçar esse tempo aí, que é valioso. Pessoal, então, bom final de semana a todos. Qualquer dúvida, vocês vão conversando aí com a monitoria ou comigo também, beleza? Até a segunda-feira. Falou, professor.